Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Todo mundo achou. Diz assim um texto. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto Jesus despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, de imediato, estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, cessou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. É uma passagem bem conhecida, que está registrada tanto em Mateus, Marcos e Lucas. João também vai falar desse momento, cada um dando a sua visão daquilo que viu, outros daquilo que ouviu, como Lucas. Só que no capítulo de número 14 não vai se iniciar com essa ordem. Quando nós olhamos para o capítulo de número 14, nós vamos ver Jesus recebendo uma notícia. E essa notícia que Jesus vai receber vai deixar Jesus angustiado. Por quê? Porque a notícia que chega até os ouvidos de Jesus é que João Batista foi morto pela mão de Herodes. João Batista foi aquele que antecedeu, que preparou o caminho para o Salvador, que preparou o caminho para Jesus. João Batista foi aquele que pregou no deserto um dos sermões mais lindos e que alcançou mais vidas. João Batista foi aquele que batizou Jesus. Ele é considerado como primo de Jesus, porque se lembra quando Maria vai até as montanhas de Efraim visitar sua prima Isabel? Ela já estava gerando João no seu ventre, e ao encontro de Jesus no ventre de Maria, João foi cheio do Espírito Santo, saltou no ventre da sua mãe, dizendo: está aí o Salvador, está aí aquele que vai vir tirar o pecado do mundo, aquele que virá sobre essa nação, que pisará sobre essa terra proclamando salvação. E a palavra primo também significa alguém muito próximo, alguém muito querido. Só que João agora está morto, diga comigo, João está morto. E a morte de João Batista foi uma das mais cruéis que existiu. Porque está acontecendo uma festa no palácio de Herodes. E o texto vai dizer que a filha de Herodias, uma moça, vai dançar. E através dessa dança ela vai atrair o coração de Herodes.
E quando Herodes se aproxima dessa moça, acompanhe comigo no capítulo de número 14, verso de número 3. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Sabe por que João foi preso? Porque ele falou a verdade, ele pregou a verdade. Olha no verso número 4, porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. João vai ser morto por pregar a verdade, por falar a verdade. Vai ser condenado à morte. Porque quando essa moça, ela está dançando para Herodes, Herodes chega até ela e faz uma pergunta, pedes o que queres? Ela vai até a mãe dela, e Herodias vê como uma oportunidade para se livrar daquele que carrega a verdade. Porque tudo que Satanás quer é se livrar de quem carrega a verdade. Mas ele esqueceu que mesmo sendo encerrado em prisão, mesmo sendo lançado com um edito de morte, nós não deixaremos de falar, de pregar a verdade. Doa quem doer. A verdade é única e ela é a que liberta e que transforma. É Paulo que vai dizer, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é poder e salvação. Do que se envergonhar hoje, os verdadeiros se envergonham de carregar a mensagem, enquanto os mentirosos estão aí triunfando. Hoje a verdade virou mentira e a mentira virou verdade, mas mesmo uma geração corrompida, eu não vou me corromper. A verdade será verdade, a palavra é verdadeira e a palavra é o que liberta. E pregue a palavra do jeito que ela é. Não queira agradar Herodes, Herodias, não queira agradar parente. A palavra é única para todos e a palavra verdadeira que liberta e que transforma. Quantos não te querem por perto porque você fala, prega a verdade? Hoje, quem prega a verdade é excluído dos púlpitos. Porque as pessoas não querem mais ouvir o que é santo. As pessoas hoje se contaminaram com aquilo que é profano. Eles trocaram o santo pelo profano. Foi Paulo que disse, nos últimos dias haverá comissões nos ouvidos. Pessoas vão entrar na igreja e não vão conseguir ouvir a pura, a sã doutrina que é a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus por essa igreja, porque ainda tem crentes que amam a verdade, crentes que anseia em aprender a verdade, porque a verdade ela é quem te liberta. Então Herodias vai ver a oportunidade e ela vai dizer à filha dela, peça a cabeça de João Batista ainda essa noite. E ela vai dizer, olha o que está escrito no capítulo 14, verso de número 8. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Mandaram degolar e trouxeram a cabeça dele na festa. Cuidado com quem você pede conselhos, porque conselhos malignos estão a todo tempo querendo nos arrancar da verdade. O texto vai continuar dizendo que essa notícia vai chegar até os ouvidos de Jesus. Jesus recebe a notícia e ele vai ficar triste. Ele vai se angustiar. Ele vai olhar para os discípulos no verso de número 13 do capítulo 14. E Jesus, ouvindo isso, o que Jesus acabou de ouvir? Que João Batista foi morto. Ele retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Quando Jesus recebe a notícia, irmã Sônia, ele quer se isolar. Ele quer ir para um lugar deserto, ele quer se apartar, porque é um momento de angústia, é um momento de luto. Só que quando Jesus está procurando lugar para se apartar, as multidões é tão ligeira, porque quem quer ir até Jesus dá um jeito, irmãos, vai de a pé, vai de Uber, vai de bicicleta, mas vem. O texto vai dizer que o povo estava indo a pé em busca
busca de Jesus. Então, quando Jesus está chegando no lugar para descansar, já tem uma multidão aguardando, já tem uma multidão esperando, porque quem quer ir ter com Jesus não coloca obstáculo, irmãos. Se você precisa, você dá um jeito para vir. Se você é necessitado, você dá um jeito para chegar. Quando Jesus chega, já tem uma multidão. E olha o verso número 14, que vai dizer: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus havia se retirado para descansar, mas quando ele chega, tem uma grande multidão. E por haver aquela multidão, Jesus vai se compadecer deles, vai curar. E o verso de número 15 vai dizer: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão dar-lhe vós de comer? Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazei-me a mim. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pão, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus, ele vai atender a multidão, mesmo querendo ficar a sós. Jesus vai atender a multidão. Você já percebeu que no dia que você não quer atender ninguém, no dia que você precisa de um abraço, é o dia que você vai mais abraçar? O dia que você quer ouvir é o dia que você vai falar na vida de alguém? Jesus estava se retirando para descansar, mas tinha uma multidão ali sedenta por aquilo que Jesus podia dar. Então Jesus vai realizar aqui o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Só que verso número 22... o texto vai dizer que depois disso, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. A palavra que ordenar é insistir. Insistir para que eles entrem no barco. Por que Jesus está insistindo para que eles entrem no barco? Por quê? Porque os gregos da época queriam tirar proveito da fama que Jesus estava tendo, pelos milagres e maravilhas que estava operando. Então Jesus está tirando os discípulos de cena para livrar os discípulos da tentação da fama, porque nem todo mundo está preparado para lidar com a fama. Alguns, pelo fato de estar famosos, já perderam a humildade, a simplicidade e o propósito daquilo que Deus os chamou. Então Deus tinha um propósito para os discípulos. E qual era o propósito? Entra no barco e atravessa para o outro lado. Entra no barco e passa para o outro lado. Entra no barco e me espera do outro lado. Jesus estava poupando seus discípulos da tentação da fama. Jesus estava dizendo assim: entre vocês no barco agora, e deixe que eu vou despedir a multidão, porque Jesus sabe lidar com a fama. Jesus sabe lidar com o sucesso. Jesus sabe, e Ele não veio aqui no mundo, aleluia, proclamar a sua fama, o que Ele operava. Ele veio para pregoar o reino dos céus. Ele veio para ser, aleluia, aquele que atrairia muitos à sua salvação, ao reino dos céus. Então Jesus, a primeira razão que Jesus quer que eles entrem no barco é que Jesus quer tirar os discípulos da tentação da fama. Segundo motivo que Jesus quer tirar os discípulos, Jesus quer que os discípulos tenham uma experiência no mar. Por isso que Jesus diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Jesus queria que os seus discípulos vivessem um nível mais profundo de experiências com Ele. Mas Jesus queria mandar eles para ter uma experiência sem Jesus estar
no barco, porque quando Jesus está presente, eu até que cruzo os braços e confio porque Jesus está. Aí Jesus está dizendo: estou te mandando atravessar o mar para você ter as suas próprias experiências. Não é que Jesus não vai estar presente, é que Jesus quer que você tenha as suas próprias experiências. Jesus quer que você coloque em prática a sua fé. Jesus quer que você coloque em prática aquilo que você aprendeu com Ele. E pode ter certeza que você não vai morrer nessa travessia. Você vai chegar lá em segurança. Porque aquele que ordena é aquele que te faz chegar. Aquele que manda é aquele que te faz atravessar. Aquele que te pediu para você entrar no barco e atravessar é o mesmo que está no controle e no comando de todas as coisas. Aquela noite seria uma noite diferente, seria uma noite de experiência. Olha para esse irmão, aponta o dedo para ele de profeta e diga: Jesus esse ano vai te dar as suas próprias experiências. Bons marinheiros, eles são preparados em altas tempestades. É nas tempestades que a gente avalia quem é e quem não é um bom marinheiro. Se você não tiver tempestade, você nunca vai saber se você passou pela experiência. Então olha para esse irmão e diga: se prepare, porque as tempestades virão, mas você vai ser experimentado por ela, mas ela não tem autorização de te naufragar, de te afundar. É apenas uma experiência para testar o que você carrega. É só uma experiência para testar em quem você acredita. É só uma experiência para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Vá, cuide do que eu estou pedindo, porque eu cuido do que vocês precisam. Quando vocês cuidam do que eu peço, eu cuido do que vocês necessitam. A ordem de Jesus para você é: vai. Pega na mão desse irmão e diga: vai. A ordem de Jesus é para você ir, atravessar para o outro lado. Jesus vai assumir ali a responsabilidade dos discípulos, porque Jesus quer que os discípulos tenham uma experiência. Verso de número 23: e despedida a multidão. Jesus despede a multidão. O que Jesus vai fazer? Ele vai subir ao monte para orar à parte, porque desde a notícia que ele recebe, ele já queria ter esse momento. Então Jesus despede a multidão e sobe ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Tudo que Jesus queria era um momento com o Pai. Era chorar. Era pôr para fora aquela notícia que causou angústia e sofrimento na vida de Jesus. Porque Jesus era 100% homem e também 100% Deus. Então ele sentia os mesmos sentimentos que eu e você sente ao receber a notícia de alguém que você ama. Porque nós não estamos preparados para perder, e a notícia de perca nos abala. Então Jesus, ele está ali à parte porque ele quer ter um momento a sós. Quando Jesus subiu para descansar, quando Jesus subiu para orar, para ter um momento com o Pai, o texto vai dizer que os discípulos já estavam no meio do mar. Verso número 24: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando Jesus tinha o desejo de descansar, ele teve agora que orar. Porque quando você não puder descansar, você tem que orar. Quando você não puder comprar, você tem que orar. Quando você não puder resolver, você tem que orar. Porque a oração pode substituir quase tudo na sua vida. Jesus podia usar esse momento para descansar, sim ou não? Mas ele foi orar. Diga: Jesus foi orar. Enquanto os discípulos estavam no mar remando, Jesus estava no monte orando. Enquanto uns estão remando, outros estão
orando. E a oração está trazendo livramento para quem está remando. A oração está trazendo resposta para quem está remando. Eu não sei se você está remando ou você está orando, mas a ordem é que você vai chegar, você vai atravessar, você vai conseguir. A palavra monte aqui é um lugar calmo, um lugar tranquilo, um lugar de solidão, onde você tem liberdade de ficar a sós sem ser distraído. E quando a gente fala de monte, não é só a montanha que a gente deve subir para orar. Claro que não é errado ir para o monte, mas você pode fazer da sua casa um monte. Você pode entrar no seu quarto, desligar o celular, desligar de tudo aquilo que te distrai e ficar a sós com Deus. Ali também é um monte do Senhor. O monte do Senhor é aonde você está disposto a se retirar para falar com Ele. Tem muitas pessoas que acham que Deus só ouve a oração de quem sobe na montanha. Não, Deus é aquele que tem ouvidos atentos ao clamor daquele que o clama. Aquele que busca, acharás. Aquele que clama, encontrarás. Aquele que bate na porta, a porta se abrirá. Então, independente do lugar, você tem que orar. Independente de onde você esteja, você tem que orar. Ore no caminho, ore em casa, ore lavando louça, ore na empresa. Aonde você estiver, você tem que estar em contínua oração. O que Paulo vai escrever em uma das suas cartas? Orai sem cessar. Não tem um tempo para orar. A oração tem que ser em todo o tempo. Eu não tenho que escolher um dia do mês para orar, um dia da semana para orar. Não. Paulo vai dizer que a gente tem que orar sem cessar. Então é orar sem parar. Orar sem parar. Os discípulos estão no barco remando, já estão no meio do mar. Verso de número 24, e o barco começa a ser açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Você sabia que o barco que tem Jesus também sofre tempestade? Quando nós estamos no barco com Jesus, não estamos isentos de passar por tempestade. As tempestades são experiências para aumentar a nossa capacidade de fé. Sabe por que as tempestades existem na sua vida? Para testar a sua capacidade de acreditar que você vai chegar do outro lado. Independente se o vento está soprando, se o vento é contrário, eu tenho uma ordem. Qual foi a ordem? Atravesse, chegue, rompe, vai. Vocês vão chegar do outro lado. Esse mar que eles estão, ele tem 12 quilômetros de comprimento. Eles estão no meio do mar. Então, se eles estão no meio do mar, eles já remaram quantos quilômetros? 6 quilômetros. Se eles remaram 6 quilômetros, não dá para voltar para trás. Porque voltando para trás é a mesma quantidade que você tem para remar para ir para frente. E Deus está dizendo, não é para desistir. Já que chegou até a metade, vai. Pega esse remo e conclui, porque a ordem foi que você iria chegar. Nem pense em desistir. Nem pense em parar. O que você o tempo que você ia usar para voltar é o mesmo que você vai usar para chegar. O mesmo percurso que você ia ter que fazer para voltar é o mesmo que você vai usar para chegar. Olha para esse irmão e diga, você está proibido em desistir. Nem pense em desistir. Já que chegou, está no meio, atravessa, passa, rema, vai. Está com medo? Rema. Está inseguro? Rema. Está cansado? Rema, porque a ordem foi que você iria chegar. Eu sei que às vezes falta força para remar, mas você já está no meio. Olha quanto você já remou. Voltar para trás não vale mais a pena. E aquele que foi chamado não pode olhar para trás, não é apto. Agora você não tem mais volta, agora é só ida. Você não tem mais nem como cogitar em pensar em voltar, porque agora você só vai prosseguir. Você só vai avançar. Recebe essa palavra porque Deus está dizendo, esse ano é ano de avançar.
é ano de romper, é ano de chegar, é ano de conquistar, é ano de adquirir, é ano de comprar, é ano de investir, é ano que o Senhor vai multiplicar aquilo que já existe sobre a tua vida. O barco está sendo açoitado, torturado pelas ondas. O barco está sendo maltratado pelas ondas. E quando as ondas batem no barco, desestabiliza a direção. E aí quem está dentro do barco está com medo, sim ou não? Sim. Porque a qualquer momento o barco pode afundar, a qualquer momento o barco pode naufragar, mas é o medo que produz essa incerteza, o medo quer roubar a promessa que Ele te fez, o medo quer desestabilizar a palavra que Ele te deu, porque Ele disse para os discípulos: vão para a outra margem, vão para o outro lado, cheguem num lugar próximo, vocês vão atravessar. O medo quer tirar a promessa, o medo quer paralisar a promessa, mas Deus está dizendo: mesmo com medo vai, mesmo com medo, desestabilizado vai, porque Jesus vai te ajudar a chegar. Está trazendo medo sobre os discípulos. Enquanto os discípulos estão remando, Jesus está fazendo o quê? Orando. Jesus não viu que eles estão sendo açoitados pelas ondas do mar? Sim. Jesus podia ter resolvido essa tempestade no início que ela começou? Sim. Só que no verso número 25 vai dizer que a quarta vigília da noite é no período de 3 horas da manhã às 6 da manhã. Quando Jesus despediu eles, estava entardecendo. Olha quanto tempo que eles já estão no mar. Olha quanto tempo que eles já estão remando. A quarta vigília da noite é do horário de 3 às 6 da manhã. Então, quando eles saíram, estava entardecendo. Eles estão há muito tempo nessa tempestade, sim ou não? Jesus não podia ter aparecido 11 horas da noite? Podia. Jesus não podia ter aparecido meia-noite? Podia. Jesus não podia ter aparecido 1h da manhã? Podia. Jesus não podia aparecer às 2? Podia, mas Ele resolveu aparecer às 3 da manhã. Por quê? Porque até às 3 da manhã você consegue remar. Depois das 3 da manhã o seu corpo não está habilitado para ter mais força. Porque às 3 horas da manhã o seu corpo, a sua vida está fazendo o quê? Dormindo. Às 3 horas da manhã foi feita para descansar, não foi feita para trabalhar. Fora os que trabalham à noite, que já criaram um hábito, uma rotina de resistência de ficar acordado pela madrugada. Era Jesus dizendo: meia-noite eles dão conta, 1h eles dão conta, 2 horas eles dão conta. Na hora que eu ver que eles não estão dando mais conta, eu apareço para fazer. Enquanto tiver força e você estiver dando conta, Jesus não chega para agir. Mas quando Ele olhar para você e ver que as forças estão indo embora, que o ânimo está indo embora, o céu chega para se manifestar. Eu não sei qual é o estágio que você está, se é a meia-noite, 1h, 2 horas, mas às 3 horas da manhã, Jesus vai vir ao encontro. Jesus vai fazer o que você não consegue mais dar conta. Jesus veio. Diga comigo: Jesus veio. Jesus podia vir de barco, não podia? Porque era normal Jesus usar barcos. Você pode ver que era um hábito de Jesus transitar através de barcos. Só que Jesus vai vir não é de uma forma natural. Jesus vai vir no sobrenatural. E como é que Jesus vai vir? Como é que Jesus vai vir? Verso de número 25. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, por cima das águas. Jesus está resolvendo ir não pelo natural. O natural era ele pegar outro barco e se encontrar com os discípulos.
Mas Jesus, ele vai agir no sobrenatural. E Jesus vai andar em cima do quê? Das águas. E o que as águas estão fazendo no barco? Estão açoitando, estão trazendo medo. Então Jesus está andando sobre aquilo que te traz medo. Jesus está dizendo: eu sou poderoso para estabilizar. Eu estou andando em cima daquilo que está te produzindo medo. Está com medo das ondas? As ondas vêm por causa da água. Eu ando por cima das águas para te provar que quando eu decido agir, eu ando em cima do teu impossível. Eu ando em cima do teu medo para dizer que eu estou no controle de todas as coisas. As águas não estavam castigando o barco? As águas estavam açoitando o barco. Aí Jesus vai dizer: eu estou pisando naquilo que está te incomodando. Eu estou pisando naquilo que está te perturbando. Eu estou pisando naquilo que está tirando a tua estabilidade. Sabe o que Jesus está dizendo? O que para você é dor e desespero, para mim é passarela para eu andar por cima. Aquilo que te está causando dor e desespero, para mim é ambiente para mim passar. Jesus vai humilhar o que está te humilhando. Eu não estou dizendo de pessoas, eu estou dizendo do medo. Jesus vai humilhar o medo que está te confrontando. Jesus vai humilhar o impossível que chegou até a sua vida. Jesus está vindo sobre as águas. Verso de número 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um... irmãos, eu e você teria a mesma atitude. 3 horas da manhã você não enxerga nada no mar. Até Pedro, que é especialista em pesca, sentiu medo do que estava vindo sobre as águas. E eles vão dizer: é um fantasma. Trazendo para os dias de hoje, sabe o que ele estava dizendo, Alexandra? Se está ruim, vai ficar pior. Se está ruim, vai piorar. Porque é natural que depois do vento vem uma tempestade. Mas quando Jesus decide agir, no lugar da tempestade, Ele traz livramento. É natural depois do vento alguém esperar a tempestade. Só que Jesus está dizendo: comigo é diferente. Quando eu decido agir, em vez de mandar uma tempestade, eu mando um grande livramento sobre a tua vida. Verso de número 27, eles gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, não tenhas medo. Irmãos, no escuro, no breu da noite, no mar, açoitado pelas ondas, tem alguém dizendo: tem bom ânimo, não tenha medo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vai ficar tudo bem. Ei, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Jesus apareceu na tua história para gritar: vai ficar tudo bem. Pega na mão desse irmão para ele entender e diga para ele: fica tranquilo, porque sobre a tua vida vai ficar tudo bem. A voz é de Jesus, mas não dá para enxergar se é Ele mesmo. Aí no verso número 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus estava longe deles. Pelo breu da noite não dava para enxergar, só dava para ouvir. Mas glória a Deus que na escuridão da noite, diante da prova, você tem ouvido para ouvir a voz. Parece que você não está enxergando nada, parece que nada vai mudar ou acontecer, mas ainda tem a voz dizendo: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem.
Sabe o que eles estavam dizendo entre si? Andar sobre as águas, qualquer espírito fantasma anda. Agora fazer um homem andar, só Jesus. Por isso que Pedro vai dizer, se és tu, manda-me andar por cima das águas. Pedro está dizendo, se for um espírito, não tem poder de mandar um homem andar. Mas se for Jesus, ele tem autoridade. Aí o texto vai dizer, que Jesus vai dizer, vem! Por que Jesus vai dizer vem? Porque Ele tem todo o controle sobre as águas. Se Ele está dizendo para você vir, é porque Ele já ordenou a sua passagem sobre as águas. Se Jesus está mandando você vir, não tenha medo não. A ordem de Jesus é única e é soberana, porque Ele é Senhor dos exércitos. Ele manda no céu, manda na terra. Ele fala com o mar, Ele fala com o vento. Ele é o homem poderoso, e sobre Ele tudo que existe tem que cumprir a sua ordem. Jesus está dizendo para alguém aqui, vem, tira o medo e vem, tira a dúvida e vem, tira a incerteza e vem, tira o desânimo e vem, é eu que estou mandando, vem Pedro. Já perdeu tempo demais remando, agora é tempo de andar no sobrenatural. Você já se esforçou demais remando e não chegou a lugar nenhum, mas eu estou dando a ordem, vem porque você vai chegar, vem porque é seu momento, vem porque é a sua hora. Verso de número 29, ele disse, vem. E Pedro descendo do barco. Gente, imagina comigo. Pedro colocando o primeiro pé, de olho fechado. Não afundou. Porque mesmo Jesus mandando, dando uma ordem, a gente tem medo. Mas lança hoje o medo e vem. Vem porque eu estou aqui. É Jesus que está dizendo, vem porque eu te chamo. Pedro, quem está te chamando sou eu. Vem Pedro, rompe esse medo, rompe, sai desse lugar de insegurança e vem, diz o Senhor. E descendo Pedro do barco. Às vezes é necessário a gente abrir mão do barco, porque o barco nos promove uma segurança falsa. Só que Jesus está dizendo, eu sou a tua segurança. Vem Pedro, abre mão desse barco. Você já remou demais dentro desse barco. Você já foi muito açoitado dentro desse barco. E o texto vai dizer que descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele só andou sobre as águas porque o foco era ir ter com Jesus. Você só vai andar sobre as águas, sobre esse problema, sobre essa impossibilidade, se o seu foco for ir se encontrar com Jesus. Só vive o sobrenatural quem está disposto a se encontrar com Jesus. Só vive a ordem do sobrenatural quem está disposto a ir ter com Ele. Jesus está dizendo, vem Pedro. Vem porque eu já dei poder para você andar sobre as águas. Porque quando Jesus te convida, Ele te dá autoridade e poder também para você vir. Jesus está dizendo, usa o poder que eu te dei nessa noite e tome a direção certa. Olha para mim. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele foi. Só que no verso número 30, mais sentindo. Em outras traduções, Ana, está mais reparando. Quando Pedro começa a reparar na força do vento, ele começa a afundar. Enquanto o foco era ir ter com Jesus, ele estava andando. Mas quando ele começa a reparar na força do vento, o texto vai dizer que ele começa a afundar. Pedro sabia nadar? Sim.
Mas o medo paralisava Pedro, porque ele estava reparando na força do vento, mas esqueceu na força da ordem que mandou ele caminhar. Quem te mandou caminhar é maior do que o vento, é maior do que o mar, é maior do que o tudo. Para de reparar na força do vento, para de ficar reparando naquilo que te coloca para baixo, para de reparar naquilo que ainda não tem. Ei, Deus está dizendo: para e siga a ordem. Vem, Pedro. Sabe o que Jesus está dizendo? Aprenda a ignorar o vento. Ignora o vento. Quando o vento soprar lá na tua casa, na tua vida, você vai dizer: não estou nem aí, Ele mandou eu ir e eu estou indo. Ignore o vento nessa noite, porque a ordem é que você vai chegar. Araidore-calabaio. Você só chegou aqui nesse culto porque você ignorou o vento. Quando você estava se arrumando, o vento apareceu e disse: o que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá naquele culto? Mas você ignorou o vento e disse: eu vou, porque Ele está me chamando, Ele está me convidando, Ele está me chamando, eu vou. Você ignorou o vento. Por quê? Porque deixou o lar lá. Só Deus sabe como está a tua casa, só Deus sabe como está a situação. Mas você ignorou o vento dizendo: eu vou. Ignore o vento e vem, Pedro. Só que o texto vai dizer que ele começou a afundar, começou a ir para o fundo. Porque ele reparou na força. Ele reparou na força. Alguém vai dizer: a história de Pedro vai acabar. Mas se enganaram, porque é agora que a história vai começar. A melhor parte começa agora. Na hora que você pensa que é o fim, que não tem mais o que fazer, tem Jesus ainda. Olha para esse irmão e diga: tem Jesus ainda. Verso de número 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. O medo, ele é tão grande que a gente não percebe que Jesus está à distância de um braço. Porque quando Pedro está afundando e clama: salva-me, o texto vai dizer que estendendo a mão. Se Jesus estendeu a mão, é que Pedro estava perto. É que o medo te faz enxergar que você está longe. E desistir é a melhor saída. Mas aperta a mão desse irmão e diga: não desiste não. Está mais perto do que você imagina. Não desiste não. Está mais perto do que você imagina. Estende a mão para alguém, estende a mão para alguém. Diga para ele: essa é a distância que você está de Jesus. Essa é a distância que você está. Está bem pertinho aí, ó. Está bem pertinho aí, ó. Está bem pertinho aí, ó. Então não pare não. Não pare não. Não pare não. Você está pertinho de Jesus. Levanta a mão para adorar, porque eu sinto Deus nessa casa. Tem socorro de Deus chegando. Afundado você não fica, porque tem socorro dizendo: sai daí, Pedro. Hoje eu te tiro daí, Pedro. Hoje eu te levanto daí, Pedro. Mas aquele que começou a boa obra vai terminar. É fiel. E quando Jesus estende a mão, segurou. Quando Jesus segura, está dizendo: está seguro, Pedro. Está com medo do quê? A minha mão te traz segurança.
a minha mão te traz segurança. Não é o mesmo que disse? Sou eu que te tomo pela tua mão direita e te digo: quando passares pelas águas, você não vai se afogar nelas. E quando passar pelo fogo, nenhuma chama queimará, arderá em ti, porque a minha mão te dá segurança. A minha mão te dá segurança. E hoje Deus está arrancando alguém da profundidade e trazendo novamente. Quando Jesus estende a mão e segura Pedro, Jesus vai pregar para Pedro. E olha que Jesus vai dizer para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Foi eu que te dei a ordem, você duvidou daquilo que eu te dei, porque você reparou na força do vento. Verso de número 32. E quando subiram para o barco, porque o mesmo que estende a mão te faz subir para o barco. O mesmo que te estende a mão te livra do perigo. Deus está dizendo: a minha mão está sendo estendida para te tirar dessa situação e te colocar em ambiente de paz. Eu estou te tirando desse perigo. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Em outras versões está: cessou o vento. Grite comigo: cessou o vento. Era Jesus dizendo: Pedro, quem achou que era o seu fracasso, está vendo que é o seu começo. Quem achou que era o fim, é só o início do que eu estou fazendo na tua história. Porque a tua história não termina você afundado, mas termina você no barco novamente. Aperta a mão desse irmão e diga: bora voltar para o barco. Bora voltar para o lugar seguro, porque estava perigoso. Se continuasse reparando no vento, ia ficar perigoso. Mas ainda bem que tem Jesus aí, ainda bem que tem Jesus do lado para nos tirar dessa situação. Pedro saiu do barco sozinho, mas voltou para o barco com Jesus. Eu vou repetir: Pedro saiu do barco sozinho, mas está voltando com Jesus. E agora você imagina, quem estava com medo da impossibilidade, com medo das águas, está de mão dada com Jesus, andando e voltando para o lugar de segurança. Vai ter virada na tua história, vai ter virada na tua vida. Começou andando sozinho, mas vai terminar andando com Jesus. Vai chegar andando com Jesus. Quem te viu sair de casa sozinho, vai ter que ver você voltando de mão dada com Jesus. Estava quase afundando, mas Jesus pegou na mão e disse: não, a tua história não termina assim. O que o vento estava fazendo com o barco? Estava açoitando, estava torturando. E quando eles subiram para o barco, cessou o vento. Cessou o... A palavra cessou no seu original é tornou-se exausto, tornou-se cansado. Essa palavra cessar o vento é cansar o vento. Esse vento que quase te cansou, ele vai ter que cansar. Porque o seu posicionamento, saindo de mãos dadas com Jesus para o barco, vai fazer com que o vento canse. Canse de quê? De te intimidar, de te paralisar, de te trazer medo. Hoje a resposta de Deus para alguém é aqui: eu vou fadigar, eu vou deixar o vento exausto. Ei, se você não desistir, o vento vai cansar. Mas se você desistir, ele vai continuar, aleluia, te apavorando. Mas se você não
não desistir, pegar na mão de Jesus e subir para o barco, esse vento vai se cansar. O vento vai cansar e os adversários também, porque da tua vida Deus cuida, da tua casa Deus cuida, e nenhuma palavra maldita vai agir, vai destruir o que Jesus decidiu fazer. Jesus está dizendo: hoje eu estou fazendo os inimigos cansar, hoje eu estou fazendo o vento cansar, para te entregar livramento. Verso de número 33, então aproximaram-se o que estavam no barco, e adorando, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O que Jesus vai promover na tua vida, eu vou repetir, o que Jesus vai promover na tua vida, vai fazer com quem está ao redor glorificar o nome dEle. Alguém vai ver a tua história sendo, aleluia, escrita pela mão de Deus, e vai dizer: és verdadeiramente Deus na vida dele, és verdadeiramente Deus na vida dela. Pega na mão desse irmão e diga: tu não afunda, tu não para, porque Deus interviu na tua história, e a ordem de Deus é: continua, prevaleça, insista, porque a ordem foi que você chegaria do outro lado. Diga para o seu irmão: não sei como você vai chegar, mas a ordem é que você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Só quem acredita nessa palavra, levanta a mão e adore, porque Deus está mudando a história, Deus está mudando a história. Rebai ondere calabaia ceia. Rebai ondere calassui. Recalamai ondere saio. Tem alguém aqui que, ouvindo essa palavra, que entrou por essas portas assolado pelo medo, a insegurança, está quase afundando, mas hoje você quer sair de mãos dadas com Jesus. Se tiver alguém aqui que quer entregar sua vida para Cristo, venha até a frente que nós queremos orar por você. Ou você que está afastado do caminho do Senhor e deseja retornar para o barco, mas você não vai retornar